Fala aí, eu sou o Bruno Neres. Vamos que vamos, responde aí. Na aula de hoje, equação do plano. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse assunto é o seguinte: o que precisamos para que um plano esteja bem definido no espaço? Será que com apenas um ponto P0 eu consigo fazer com que esse plano esteja bem definido? Bom, pela figura a gente já vê que não, né? Por quê? Porque a gente tem um ponto P0 e tem vários planos passando por ele. Cada um dos planos com uma direção diferente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa especificar também a direção que o plano está. E como a gente faz isso? A gente normalmente usa um vetor normal ao plano, ou seja, um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, se eu tiver um ponto P0 e um vetor N normal ao plano, eu tenho um plano bem definido no espaço, ou seja, eu tenho um único plano que passa pelo ponto P0 e forma um ângulo de 90 graus com o vetor N. Beleza? Bom, então vamos ver esse exemplo aqui. Qual é a equação do plano que passa pelo ponto P0 igual a 1, 1 e 1 e tem o vetor N igual a 1, 2 e 3 como vetor normal? Bom, graficamente, a gente tem o seguinte: o nosso plano, o ponto P0, o vetor N, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar um ponto genérico aqui pertencente ao plano, ponto P, tranquilo? E vou traçar um vetor saindo de P0 e indo até P, o vetor P0P, beleza? As coordenadas desse vetor P0P é dado pela diferença entre as coordenadas dos pontos P e P0. Então, P, x, y, z e o ponto P0, 1 e 1. Então, as coordenadas do vetor P0P é x menos 1, y menos 1 e z menos 1. Beleza? Bom, mas o que a gente vê pela figura? O vetor N e o vetor P0P são ortogonais. Então, P0P forma um ângulo de 90 graus com o vetor N. Beleza? Bom, e o que quer dizer que um vetor é ortogonal a outro? Uma das propriedades de vetores ortogonais é a que o produto escalar entre eles é zero. Então, P0P, o produto escalar de P0P e N vai ser igual a zero. Quem era P0P? X menos 1, Y menos 1 e Z menos 1. O vetor N, o problema nos deu N igual a 1, 2 e 3, beleza? Então, isso aqui é igual a zero. Fazendo esse produto escalar, a gente vai ter 1, x menos 1, mais 2, y menos 1, mais 3, z menos 1 igual a zero. Repare que esses números aqui que estão em vermelho são exatamente os componentes do vetor normal ao plano. E esses números aqui em azul são as coordenadas do ponto P0 pertencente ao plano, tranquilo? Então, de modo geral, a equação do plano que passa pelo ponto P0 igual a x0, y0, z0, e N igual a ABC vai ser A, x menos x0, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0 igual a zero. Beleza? Então vamos ver um exemplo. Qual é a equação do plano que passa pelo ponto P0 igual a 1, 2 e 3 e tem como vetor normal o plano o vetor 4, 5 e 6? Bom, a equação que a gente tinha encontrado era A, x menos x0, mais B, y menos y0, mais C, z menos z0 igual a zero. Então, substituindo, A igual a 4, B igual a 5, C igual a 6. x0 é 1, y0, 2 e o z0, 3. Então, a nossa equação do plano, fazendo essa multiplicação aqui, vai ser 4x mais 5y mais 6z igual a 32. Tranquilo? Agora a gente vai ver outra parte muito importante, que é o esboço do gráfico de um plano. No caso, a gente quer esboçar o gráfico do plano x mais y mais z igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer são os traços. Mas o que são os traços? São as interseções com os planos coordenados. Por exemplo, no plano xy, a gente tem que o z vale quanto? Z vale 0, certo? Então, substituindo z igual a 0 na equação do plano, a gente vai ter y igual a 1 menos x. Então, a gente vai fazer essa reta, beleza?
Então a gente vai marcar os pontos aqui. Quando x igual a 0, y igual a 1. Então a gente tem um ponto 0, 1. E esse outro 0 aqui é porque o z é igual a 0. Beleza? Mas quando x é igual a 1, o y é igual a 0. Então a gente tem um ponto 1, 0, 0. Isso é o traço do plano XY. Agora a gente vai fazer o traço do plano YZ. Nesse plano, o x é igual a 0. Então, substituindo na equação do plano, a gente vai ter z igual a 1 menos y. Quando y é igual a 1, o z é igual a 0. Então a gente tem um ponto 0, 0, 1. Lembrando que o x é igual a 0, beleza? Bom, mas quando o y for igual a 1, o z é igual a 0. Então a gente vai ter o ponto 0, 1 e 0. E agora com o plano XZ. Nesse plano, o y é igual a 0. Então z é igual a 1 menos x. Beleza? Quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Perdão. Quando x é igual a 0, o z é igual a 1. Beleza? E o y é 0, porque a gente está no plano XZ. Então a gente tem um ponto 0, 0, 1. Agora, quando x é igual a 1, o z é igual a 0. Então a gente tem um ponto 1, 0, 0. Beleza? E aí, depois que a gente fez os traços, o que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar os pontos de interseção do plano com os eixos coordenados. E quais são esses pontos? Na verdade, são os pontos que a gente achou lá fazendo os traços. Vão ser o ponto 1, 0, 0, o ponto 0, 1, 0 e o ponto 0, 0, 1. Então a gente tem os três eixos coordenados e os pontos que a gente achou fazendo os traços, beleza? E agora a gente faz o quê? A gente traça um paralelogramo envolvendo esses pontos e a gente pinta ele. Lembrando que o plano, ele é infinito, né? Então não tem como a gente representar um plano completamente. Então para isso a gente faz um paralelogramo e achura ele, beleza? Para quem estiver corrigindo, enfim, seu professor, entender que é exatamente o plano. Tranquilo? Então, de modo geral, o gráfico de planos, a gente tem um passo a passo para fazer. Primeiro, a gente faz os traços, tranquilo? Segundo, a gente marca os pontos de interseção que a gente achou lá no passo 1 fazendo os traços. Para terminar, a gente traça um paralelogramo em volta dos pontos que a gente marcou e a gente achura ele todo, beleza? Valeu, gente, é isso por hoje, até a próxima.